ar, o Saber Direito Debate. E a nossa convidada desta semana é a advogada Mônica Guzmão, que deu aula sobre direito empresarial, abordando temas como alienação fiduciária e recuperação judicial. Mônica é doutoranda e especialista em direito empresarial, autora de obras jurídicas e articulistas. Olá, professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa e muito obrigada pela sua participação aqui. Flávia, olha, eu que agradeço o convite, o imenso carinho que eu fui recebida aqui, foi a realização de um sonho para mim. Que bom. Com certeza. Então vamos começar esse programa de hoje, o Saber Direito Debate, falando um pouquinho sobre a sua carreira. Como surgiu essa ideia de se especializar em direito empresarial? Na verdade, eu comecei fazendo psicologia. Aí não tive coragem de encarar a anatomia. Então, passei para a faculdade de Direito, né? Então, na faculdade de Direito, no terceiro ano, minha mãe separou quando eu tinha 1 ano de idade, então muita dificuldade mesmo quanto a pagar a faculdade. E eu sempre gostei muito de estudar, dificuldade, claro, de comprar livros, tendo que tirar cópia, xerox e tudo. E eu gostava muito de processo civil. E abri uma monitoria com uma bolsa de 100%. E, concomitantemente, uma de direito comercial à época. A de processo civil, todo mundo concorrendo, super concorrida, e direito comercial, não. Eu disse, bom, eu tenho que acabar a minha faculdade, não tenho como pagar, e era uma bolsa de 100%. Eu super tímida, apresentando os trabalhos, enfim, mas bem tímida mesmo. Aí me submeti à prova para a monitoria. Até então eu não sabia que tinha que ter uma prova de aula, então foi uma prova bem rígida, prova objetiva, prova escrita, prova oral, prova de aula, uma vaga, uma candidata. É para lá que eu vou. Então ganhei, enfim, me tornei monitora. E eu fui monitora do saudoso Amaury Campinho, pai do Sérgio Campinho, também especialista, um excelente professor em direito empresarial. Então, eu, na minha ingenuidade, né, de aluna de terceiro ano, disse, bom, eu como monitora já tenho uma bolsa de 100%, não preciso dar aula, só preciso corrigir questões com os alunos, enfim. Aí o professor Campinho me ligou, Mônica, se prepara que semana que vem você entra em sala de aula. Eu disse, sim, claro, professor, o senhor me passa os exercícios, eu corrijo com a turma. Eu disse, não, você vai dar aula. Nossa, meu mundo caiu aquele dia. Até porque uma matéria árida não fazia parte do meu dia a dia. Imagina, concordata, falência, título de crédito. São nomes que às vezes assustam. Mas, nossa, aquilo para mim era um monstro. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu fiquei naquele dilema. Eu tenho que dar continuidade à minha faculdade e não tem jeito, eu tenho que encarar. É um desafio, tá? Porque dinheiro não tinha. Eu até estagiava, essa questão é interessante, eu estagiava num escritório de advocacia e o advogado, ele virava para mim e dizia o seguinte, Mônica, eu não vou te pagar salário porque você tem que me pagar para aprender e eu não pagar para você, porque afinal você está aprendendo. Então não tinha salário. Então contava mesmo com a bolsa da faculdade. Entrei em sala de aula. Claro que no início aquele desconforto imediato e tal, mas foi um momento tão mágico, uma interação tão imediata com os alunos, que naquele dia, eu no terceiro ano de faculdade, eu decidi, eu nasci para ser professora. Tá? Que bom, né, professora? Se encontrou. Bom, me encontrei. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre financiamento. Quais são as formas mais usadas para quem não tem condições de comprar à vista um bem? Hoje em dia é extremamente complicado, né? Até pela nossa economia, né? Pela instabilidade da nossa economia. Então, quando essa matéria de contratos, eu coloco bem isso, não só contratos, mas direito real de garantia, o consumidor, vamos lá, eu acho que fica melhor com exemplo. O sonho da vida dele é comprar um veículo. Então, ele tem que estar muito atento à modalidade que ele vai optar, porque ele pode se valer
da alienação fiduciária, ele pode se valer do leasing, ele quer comprar um imóvel, ele pode se valer da hipoteca. Da mesma forma, o que é muito utilizado, a hipoteca hoje já está dando espaço mais para alienação fiduciária em garantia, porque dá uma maior segurança para os credores, para as financeiras. Então, o consumidor ele tem que estar muito atento em relação às peculiaridades de cada hipótese de financiamento. Tá? Pesar bem tudo. Pesar bem, pesar os encargos, os juros, até porque são contratos de adesão. Então, por mais que o consumidor queira discutir cláusulas, ele não vai discutir. Ou assina ou assina. Posteriormente, aí sim, invocando-se a função social dos contratos, ele pode pedir uma revisão judicial de eventuais cláusulas abusivas. Então, tem que estar muito atento e certo do que ele for optar se não puder efetivamente comprar à vista. Agora, a senhora falou aí na alienação fiduciária. Tem-se a ideia de que ela vale apenas como garantia, mas não é bem assim, né? Na verdade, o contrato de alienação fiduciária tem uma natureza mista, tá? Disse que a natureza é mista ou híbrida, por quê? Porque ele envolve uma série de relações. Primeiro, o financiamento em si, tá? Então, financia-se, abre-se essa possibilidade ao devedor para um financiamento. Segundo, envolve uma alienação. Terceiro, um contrato de depósito. Vou te explicar melhor. O exemplo do veículo. O comprador, tá, ele quer efetivamente adquirir o veículo. Ele não tem como pagar à vista. Ele opta pela alienação fiduciária. O que a financeira vai fazer? Vai adiantar para o vendedor aquele valor, vai quitar a dívida do devedor. Então, o vendedor, ele sai da relação. Então, aí tem um financiamento. E, por outro lado, a financeira vai exigir do credor uma garantia. E que garantia é essa? Em geral, essa garantia recai sobre o próprio bem financiado. Então, o devedor vai alienar, ele vai vender aquele bem ao credor, à financeira, em garantia ao cumprimento da obrigação. Um outro exemplo, eu preciso de um empréstimo. Ao invés de eu contrair um financiamento comum, mútuo comum, eu opto pelo financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Vou ao banco, eu tenho necessidade de R$50 mil. O banco me empresta. Agora chega e exige uma garantia. Então, eu vou ter aquele valor e tenho um veículo ou uma moto. Em contrapartida, eu vou alienar esse bem à financeira em garantia ao cumprimento desse financiamento que eu contraí. E se a senhora não cumprir com esse financiamento? Aí o banco ou a financeira, eles podem pedir a busca e apreensão do bem? É uma crueldade. É uma crueldade por quê? Porque a alienação fiduciária, muito mais do que o leasing, vamos imaginar que você contrai um financiamento de R$100 mil em 36 parcelas, tá? Você chega até a 10ª parcela. Se há uma impontualidade, o não pagamento da 11ª, o que isso pode gerar? A caracterização da mora. Então, na alienação fiduciária, a mora se caracteriza com inadimplemento da obrigação. Dito isso, o que o credor, o que a financeira, o que o credor fiduciário pode fazer? Ele vai comprovar a mora hoje de que forma? A lei sempre facilita. Carta com aviso de recebimento. Não há necessidade que o devedor assine de próprio punho, só que a carta seja enviada no domicílio que conste do contrato de alienação. Comprovou a mora, a financeira, o credor, já pode ajuizar a ação de busca e apreensão.
e o juiz, satisfeitos os requisitos, ele vai deferir a liminar, chamada a liminar inaudita altera parte, sem a oitiva da parte contrária, sem ouvir a parte contrária. Executada a liminar, em 5 dias, a propriedade está consolidada nas mãos do credor. Se não pagar, então perde o bem, né? Perde. Vamos para um rápido intervalo e em instantes estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje eu converso com a advogada Mônica Guzmão, especialista em direito empresarial. Professora, vamos começar esse bloco falando o que deve constar na petição inicial de recuperação judicial de uma empresa. Nossa, aí você pegou pesado, hein? Bom, vamos lá. A recuperação judicial e extrajudicial, elas são regidas pela Lei 11.101 de 2005. Há um artigo, que é o artigo 51, que ele elenca uma série de requisitos que o devedor, que o empresário, tem que observar para que o juiz ele determine o processamento da recuperação. Esse artigo é interessante porque o inciso 1, eu até em sala de aula eu destaco bem porque o devedor ele tem que demonstrar a situação de sua crise econômico-financeira. Não é comprovar, ele tem que demonstrar as razões que o levaram àquela crise. Não é a comprovação. Tá? Ele tem que juntar os 3 últimos balanços aprovados nas assembleias. Ele tem que juntar a relação de todos os empregados. Aí já começa. Ele vai indicar as pessoas quem ele efetivamente entende, reconhece o vínculo. Quem não reconhece, porque é extremamente comum, é o fenômeno da pejotização. Então, para o direito do trabalho, o empregado só pode ser pessoa física. O que o empregador faz? Para tentar descaracterizar, impõe ao empregado que constitua uma sociedade. Contrata a sociedade, acabou o empregado. Então, não vai declarar, claro, essa pessoa jurídica como empregado. Então, a relação dos empregados, a relação dos credores, que ele entenda efetivamente que ostentem essa condição, ele tem que comprovar que ele é um empresário regular, certidão da junta comercial, e tem um inciso extremamente interessante que diz o seguinte, ele tem que abrir, na verdade, o patrimônio do seu controlador e dos administradores. Eu critico muito esse inciso porque isso aconteceu na Varig e agora na recuperação do EIC, que está bem mais recente. Se o juiz for interpretar o artigo 51 de uma forma mais restrita, quando o devedor apresentar o rol, o patrimônio do controlador e dos administradores, não dá 1 minuto, a Justiça do Trabalho já está lá, Bacenjude, penhora online, vai inviabilizar a recuperação. Então, o que a maioria dos juízes faz? Exige esse requisito, mas mantém esses bens guardados em sigilo até para admitir a efetivação, a viabilidade da recuperação judicial. Pois é, a senhora citou aí a situação do empresário Eike Batista. A empresa dele tinha uma dívida de mais de 11 bilhões de reais, não conseguiu um acordo com os credores e teve o pedido de recuperação judicial aprovado pela Justiça. O que acontece nesses casos? Na verdade, o pedido de recuperação não é aprovado em si pela Justiça. O que a Varig, o que o Eike ou qualquer outro empresário faz? Pede a recuperação, está lá a petição. O juiz determina o processamento em si. Posteriormente, tem um prazo lá de 60 dias, é juntado o plano de recuperação. A partir da juntada desse plano, quem passa a decidir são os credores, por quê? Se os credores não se opuserem, o juiz homologa a recuperação. Se algum credor oferecer objeção, o juiz vai convocar uma Assembleia Geral.
Nessa Assembleia Geral, aí tem o desdobramento. Dependendo do quórum, os credores aprovam, o juiz homologa. Os credores não aprovam, o juiz decreta falência. Ainda há a possibilidade do próprio devedor, ele apresentar um novo plano, ele conversar com os credores e ajustar o plano. Se isso acontecer, o juiz efetivamente tem que aprovar. Ou então, não se chegou a um quórum, mas o juiz entende que ele pode chegar a um quórum especial, é uma faculdade do juiz, tá? É o que a jurisprudência e a doutrina fala do crown down ou Aaron down. Então, para resumir, hoje a recuperação do EIC, se alguma cláusula do plano apresentada não for cumprida, no momento, desde o momento em que o plano foi homologado até 2 anos após, o juiz, de ofício, pode decretar falência. Como é encerrada a recuperação judicial? Essa questão é uma questão interessante porque nós temos o chamado estado de recuperação judicial. Vou te dar um exemplo. Se o devedor ele propõe aos credores o pagamento, ao invés de 100%, ele pede um desconto. Ele se propõe a pagar 70% em 5 anos. Depois de 2 anos da homologação, chamado estado de recuperação, o juiz encerra a recuperação. Contudo, nesse exemplo, porque ele se comprometeu em 5 anos, ele ainda fica obrigado com os credores. Também a mesma história. Agora, o que muda? Se ele não cumprir, não é o juiz que vai decretar a falência. Aí o credor tem que tomar a iniciativa, ou parte para a execução, ou parte para o requerimento de falência. E quais são os princípios que regem tanto a falência quanto a recuperação judicial? Olha, a falência, o princípio basilar da falência é bem diferente da recuperação judicial. É o da maximização do ativo. A falência não tem por escopo, não tem por objetivo recuperar a empresa, e sim satisfazer credores. Então, quanto maior o ativo, quanto mais bens forem arrecadados, o maior número de credores se satisfaz. Então, você aumenta o ativo, maximiza o ativo, satisfaz credores. Já na recuperação, a recuperação é papel do Estado tentar preservar uma empresa, que é uma atividade econômica organizada, quando o empresário ele estiver atravessando uma situação econômica deficitária e transitória. Isso tudo porque o Estado, preservando a empresa, um dos meios é a recuperação, ele vai ao encontro de um outro princípio, que é o da função social da empresa. Então, a empresa, como atividade econômica, ela gera empregos, ela gera tributos, ela gera circulação de riquezas. Então, esses 2 princípios, eles estão positivados no artigo 47 da Lei de Recuperação. A gente está falando aqui de empresa, então eu gostaria que a senhora esclarecesse para a gente. Qual que é a diferença entre personalidade jurídica e pessoa jurídica? Vamos lá. A personalidade jurídica, essa é uma questão que alguns confundem. A pessoa física, Mônica, Flávia, nós adquirimos a nossa personalidade jurídica com nascimento, com vida. Então, o empresário individual, a personalidade dele é adquirida com o nascimento, porque ele é uma pessoa física. Já a pessoa jurídica, a personalidade da pessoa jurídica vai depender do registro dos atos no órgão competente. Se a sociedade for simples, registro civil de pessoas jurídicas. Se a sociedade for empresária, junta comercial. Então, essa personalidade jurídica, sendo a sociedade efetivamente buscando a regularidade, é que vai distinguir o seu patrimônio do patrimônio dos sócios. E a pessoa jurídica, na verdade, é um ente abstrato. Ela é oriunda da reunião
de duas ou mais pessoas. Então, nós temos a sociedade, que é uma pessoa jurídica e que tem uma personalidade jurídica no momento que registra o seu ato constitutivo. Bom, só para encerrar esse bloco, então, eu gostaria de saber da senhora como se caracteriza a desconsideração invertida da pessoa jurídica. Na verdade, o que vem a ser a desconsideração da personalidade jurídica? Uma sociedade, ela é constituída com fins, para fins lícitos. Então, sempre que o sócio ou um administrador se utilizar da sociedade, se esconder, na verdade, atrás da sociedade para obter uma vantagem indevida para ele ou para terceiros, o artigo 50, hoje a teoria já está positivada no Código Civil, o que admite? O juiz, ele afasta transitoriamente, momentaneamente, a personalidade jurídica da sociedade. Com que objetivo? Para entrar na sociedade e atingir especificamente o patrimônio daquele sócio que agiu de forma fraudulenta. Essa é a normal, tá? É a teoria, chamada teoria maior. Agora, a teoria inversa, ela surgiu lá nos tribunais, principalmente Rio Grande do Sul. Direito de família. Não vou ser feminista, mas a maioria dos julgados, sócio, quando a relação já estava na fase do vem cá, meus bens, já estava lá se separando, enfim, partilha. O cônjuge não encontrava nada, por quê? O sócio transferiu seu patrimônio para a sociedade. Cônjuge, na partilha, não tinha bens. O que a jurisprudência admitiu? Que na própria ação de divórcio e partilha, o juiz impusesse essa responsabilidade à sociedade para satisfazer direito de cônjuge, em virtude da fraude. Bom, nós vamos a mais um intervalo e no próximo bloco você vai ver qual é a bibliografia indicada pela professora Mônica Guzmão. O Saber Direito Debate está de volta. Aqui comigo no estúdio da TV Justiça, a professora Mônica Guzmão. Estamos conversando sobre direito empresarial. Professor, neste bloco vamos falar sobre os livros que a senhora indica. Vou começar por esse aqui, Direito Societário, Sociedades Simples e Empresárias, de Gladstone Mamed. Por que a senhora indica esse livro? Na verdade, eu acho que essa é a parte mais difícil do programa, porque eu tenho vários excelentes autores. Agora, o Gladstone Mamed, ele tem uma coleção de direito empresarial. Eu trouxe, na verdade, eu indico a coleção em si do direito empresarial como um todo. Então, é um excelente autor, extremamente antenado, com todas as novidades. Então, é um autor que eu reputo como efetivamente top. Bom, agora vamos falar então de um livro escrito pela senhora, Lições de Direito Empresarial. O que esse livro traz para quem vai ler e vai aprender um pouco aqui? Esse livro é o meu xodó, porque é um livro que já tem quase 12 anos, vai para a 12ª edição. Então, eu tive por princípio que falar fácil é difícil. Então, o que eu procuro no livro? Uma linguagem mais acessível, trazer o posicionamento dos mais variados doutrinadores, não só o meu posicionamento, para não viciar o raciocínio de quem efetivamente está lendo. Então, é um livro que a 12ª edição está vindo aí caprichada pela editora Forense. Bom, tem mais um livro indicado pela senhora aqui, Falências e Recuperações de Empresas, Crise Econômico-Financeira, de Luiz Guerra. O Luiz Guerra, ele é aqui de Brasília. Eu tive a sorte de dar aula para o filho dele. Eu reputo como um doutrinador em termos de falência e recuperação completo. Ele tem uma obra de 5 volumes, então efetivamente está completamente atualizada e eu recomendo para quem efetivamente quer advogar ou atua na prática mesmo da falência e recuperação. E tem um outro livro que a senhora não trouxe, mas quer indicar, eu quero indicar de um amigo queridíssimo, do Tiago Neves, sobre contratos. Então, ele foi muito feliz. Quem fez o prefácio, eu fiz a apresentação e o desembargador Silvio Capanema fez o prefácio. Então, é um livro, um linguajar
fácil, uma literatura boa, de se entender, do nosso dia a dia. Então, é outro livro que eu realmente indico. Agora, essa é uma área, professora, que as pessoas encontram uma bibliografia farta e fácil de ser encontrada? Não. É uma área bem árida, bem restrita. Em geral, os doutrinadores não têm uma quantidade, porque, em geral, não querem muito se comprometer com posicionamentos. Eu não advogo, hoje eu não advogo, então eu tenho condição de defender posicionamentos do meu livro. Agora, quem advoga, é complicado você defender um posicionamento e ajuizar uma ação e ter que defender um posicionamento contrário. Então, é uma bibliografia, os autores são bem restritos, agora, de excelente qualidade. Qual é a dica, então, para alguém que está procurando se especializar nessa área? Olha, fazer um bom curso. Bom, primeiro, assistir às aulas do programa Saber Direito. Tá? A professora Mônica Guzmão. Não, todas as aulas do programa, porque eu fico encantada, eu assisto, até meu filho disse, mãe, troca de canal, ele já tem 14 anos, troca de canal, e eu estou assistindo, estou revendo, então o programa realmente é muito bom. Então, e optar também por um curso de especialização, uma instituição séria. Quem quer fazer concurso, hoje em dia está aí o ensino online, eu até coordeno o ensino online no Tribunal de Justiça. Então, hoje em dia está muito em voga esses cursos online. Então, se dedicar, ser autodidata mesmo, e enfrentar, criar, recriar, porque é o profissional do direito que vai fazer o direito. E o direito é essa beleza, porque o direito é bom senso, o direito é razoabilidade. Então, é o que encanta efetivamente não só os profissionais, mas eu acho que a todos de uma forma geral. E essa área que está sempre em atualização, professores, as pessoas têm que estar sempre buscando uma nova atualização nessa área? Tem, Flávia, tem, porque não sei se vai ser aprovado, mas tem um lobby muito forte. Só para você ter ideia, em 2002, o Código Civil foi aprovado. Ele passou a tratar do direito societário, de contratos, enfim. Agora, o professor Fábio Lhoa propôs, na verdade, incentivou um projeto que está tramitando um novo código comercial. Então, é você ter que aprender, reaprender. Então, nós vivemos, na verdade, não só o direito empresarial, mas o profissional do direito, constantes atualizações. É uma jurisprudência, é uma lei, é um regulamento, é uma circular. Então, há necessidade dessa atualização. Professora Mônica Guzmão, muito obrigada pela sua participação aqui no Saber Direito Debate. Flávia, olha, eu é que tenho que agradecer, porque, graças a Deus, eu tive um dos meus sonhos realizado. Estar aqui no programa e contribuir, de alguma forma, com todos esses estudantes, todos esses profissionais. Muito obrigada e parabéns pela seriedade do programa de vocês. Nós é que agradecemos. Obrigada. E o Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada também pela sua companhia. E até o próximo programa. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br.